Gente, boa tarde pra você, o Globo Esporte tá no ar. Vem cá, porque hoje tem coisa demais pra te contar. Tem clássico Cruzeiro e América no Mineirão hoje à noite. A gente vai pra lá daqui a pouco. Vamos falar também da Supercopa Feminina, que vai ter as cabulosas na grande decisão. Mas vamos começar com o nosso Campeonato Mineiro, porque o Atlético ontem deixou o torcedor chateado mais uma vez lá na Arena MRV. Empate amargo com o Tombense. Quem é você tão agitado, hein, garoto? Meu nome é Davi Luca. Davi Luca, tu tem quantos anos, Davi? Eu tenho 11. Você tá em que série? Eu tô no 6º ano. Teve aula normal na quarta-feira de cinzas, por isso queria um pouco mais de esforço em campo. Olha, o time não tá bem, entendeu? Tô achando que estão de férias ainda. E essa pintura aí no braço, hein? É um adesivo. Eu gostei muito, tem 3 tipos. Dura quanto tempo? 7 dias. E o Galo durou quanto tempo sem levar gol do Tombense? 3 minutos. Jogada ensaiada no escanteio, o zagueiro Ednei ficou livre de marcação. Infelizmente hoje a gente tomou um golpe muito forte, foi no início do jogo, tomamos um gol, isso desmorona qualquer tática. Paulinho de dentro da área. Ela sobra a chance do chute, pra fora! Hulk na cobrança de falta. Lá vai Hulk pra bola, bateu forte por cima do gol. Bruno Fux na bola levantada. Quase o Atlético dá um troco na mesma moeda com Bruno Fux. E essa era uma excelente alternativa. Pra fora, de novo Bruno Fux apareceu na área. Gustavo Scarpa quase fazia o primeiro gol dele pelo Galo. Passa na defesa do Tombense, um chute cruzado pra fora. E Davi Luca quase rasgava a capa, de tão nervoso. Uma perguntinha, senhora dona mãe de Davi. Quem tem dado mais trabalho, Davi ou o time? Eu acho que o Atlético tá dando mais trabalho pra torcida. Esse é outro vez, não, mas o Galo tá passando o limite já, né? Se você fosse o Filipão, o que é que você mudaria pra esse segundo tempo? Eu colocaria o Hulk na ponta e eu tirava o Scarpa pra colocar o Pavon. Mas o Pavon não tá relacionado hoje, não. Ah, é verdade. Pavon tá quase acertado com o Grêmio. E sem ele, Felipão levou pro banco o garoto Alisson, cria da cidade do Galo, acionado no segundo tempo contra o Tombense. Eu tenho que olhar o lado bom. Nós não contratamos ninguém, ganhamos uma contratação. E é um jogador que está fazendo por merecer. Que proporcionou esse momento. 18 anos, segundo jogo no time profissional, se acertou com o Paulinho num contra-ataque e fez um lindo gol. O primeiro no time de cima. De Paulinho, pra um jogo que não vai esquecer desse dia. Graças a Deus meu individual apareceu, espero receber outras oportunidades. Os meus companheiros me ajudam bastante, me dão muita confiança, então eu consigo entrar mais leve dentro de campo. Leve e veloz. Em mais uma tabela, Alisson deixou Paulinho livre, de frente pro goleiro. O chute foi pra fora. Inacreditável! A resposta do Tombense foi um lance tão incrível quanto. Igor Bahia sozinho, também pra fora. Incrível! Na reta final do jogo, Zé Vitor foi expulso. Segundo cartão amarelo pro Zé Vitor, está expulso o zagueiro do Tombense. E com um jogador a menos, novos espaços se abriram no campo. Arana achou um desses. Cruzamento na área, desvio na rede do lado de fora. E o garoto que tanto torcia por mais um gol escolheu o preferido no finzinho. Pudera, luvas que salvaram no chute de Igor Bahia. Everson de novo. O último lance de perigo de um jogo que terminou com vaias pro Galo. Frustração para um garoto, alegria pro outro. É um momento muito brilhante na minha carreira. Mérito do nosso garoto ali, do Alisson, bom jogador. E é isso, temos que já virar a chave de novo, sábado temos que ganhar sim ou sim. Futebol, Campeonato Mineiro. Quinta rodada.
rodada do estadual teve como destaque, nessa quarta-feira, mais um tropeço do Atlético em casa, jogando desta vez contra o Tombense. Os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari ficaram no 1-1. Aliás, o jogo já começou com um gol marcado pelo Tombense em jogada ensaiada, falta cobrada para trás, o cruzamento para a área e o Ednei aparecendo no segundo pau para fazer 1-0. Ao longo da partida, muitas chances claras perdidas dos dois lados, podemos dizer dessa maneira, porque o Paulinho no segundo tempo perdeu um gol muito feito, mas o centroavante do Tombense, o Igor Bahia, perdeu 2 oportunidades claríssimas também. Ontem, Felipão optou por um Atlético modificado com as presenças na zaga de Bruno Fux e Igor Rabelo, já que Gemerson estava suspenso e Maurício Lemos segue lesionado. No setor de meio campo, o Edenilson retomou sua posição de titular e o Batalha permaneceu no banco, entrando apenas na etapa complementar, já na virada do primeiro para o segundo tempo. Outra novidade para a etapa complementar foi a presença do garoto Alisson, que teve a sua oportunidade, apareceu no banco de reservas, também aproveitando a ausência do Pavon. Pavon, que tem uma negociação para deixar o Atlético rumo ao Grêmio. Alisson entrou na vaga de Mariano, dessa maneira Edenilson foi para a lateral direita e o Edenilson foi um personagem do jogo, porque foi vaiado durante o primeiro tempo, sobretudo após o gol sofrido, e para a etapa complementar voltou como lateral. Deixou o campo também vaiado pelo torcedor quando o Saravia participou do jogo. Mas sobre a notícia positiva, Alisson chamou a responsa, partiu para cima da defesa e marcou um golaço com a canhotinha. Bom de bola o Alisson. Vamos trazer de volta a emoção dos gols do jogo. O Caixa, o dono do gol, transmitiu o duelo pela Itatiaia. O gol aos 2 minutos do Ednei, o gol do Alisson aos 10 do segundo tempo. Atlético e Tombense 1-1. Os gols são Caixa. Mário Henrique. Autorizar a cobrança, jogada ensaiada, a bola é rolada para trás, vem levantamento de bola aí, novo cruzamento, tá boca do gol, Caixa! Gol do Tombense! Ednei, boa bola pro Alisson, dominou pra cima da marcação, bateu, Caixa! 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 Golaço! Gol! Daí os gols do jogo. Você que tá no YouTube tá vendo, inclusive, os gols do jogo. O gol marcado pelo Ednei, e aí o Edenilson participando defensivamente, né? Esqueceu de olhar para o marcador. E aí o Alisson chamando a responsa, empatando no comecinho do segundo tempo. Esse gol que serviu ao Atlético para a liderança do Grupo B. Já já vamos trazer tabela completa, destaques dos números do campeonato também. Mariano, lateral do Atlético, titular mais uma vez, hein? Só não foi titular na estreia. Mariano vai embalando sequência de titularidade. Comentou após o jogo que o time pode render mais, porém não soube explicar o porquê da evolução ainda não ter acontecido. Até às vezes pra gente também é difícil de vir aqui e dar uma explicação por que o time não tá jogando da maneira que a gente terminou. A gente sabe que futebol tem essas diferenças. A gente também tem que enaltecer o adversário que veio com uma proposta de jogo, marcaram bem a gente também. A gente sabe que hoje não tem mais a questão do time pequeno, de jogo fácil. A gente sabe que a gente tem que melhorar, e muito. Né? A gente sabe que um jogo a gente tá jogando bem, e outro jogo a gente está pecando em muitas coisas. Mas a gente vai trabalhar, a gente vai buscar, né, o nosso objetivo, que é a classificação, que é se classificar para as finais, para o mata-mata. Sabemos que a gente tem que melhorar muito. Nós, jogadores, a comissão técnica também. A gente vai trabalhar, cara. Com certeza as coisas vão melhorar e a gente vai dar a volta por cima. Dos ajustes, o que mudou do ano passado para esse? Talvez a entrada do Scarpa. De onde que o time desajustou, na sua opinião, para não manter, né, aquele futebol equilibrado, regular do ano passado? Cara, eu acho que desajustes é quando você não ganha. Quando não vem a vitória. Claro que pecamos em passes, né, como eu estava mesmo ali comentando com o Otávio. Na minha opinião, nosso estilo de jogo não é acelerar muito a jogada. Nós somos times de cadenciar a bola e no momento certo a gente tem essa profundidade com o Hulk, com o Paulinho, que são os caras que definem e que decidem, né, muitas vezes os jogos pra gente. Né, acho que a gente pecou um pouco nisso no primeiro tempo. No segundo tempo a gente ajustou isso, né, na minha opinião. Chegamos ao gol com o Alisson numa jogada individual.
Cara, e como eu falei, é começo de temporada, mas sabemos que por ser começo de temporada já estamos, se não me engano, no 5º jogo, então precisamos melhorar muito e como eu falei, estamos aí ainda em busca do nosso objetivo, que é classificar. Esse é o Mariano. Vamos ouvir o Alisson também, comentando a felicidade de marcar pela primeira vez um profissional, a satisfação em ter ajudado a equipe. O Alisson que além desse golaço que você que está no YouTube assistiu há pouco, deixou o Paulinho dentro do gol e o Paulinho isolou. O Alisson foi o nome do jogo. Vamos registrar também a fala dele após o jogo. Eu agradeço muito a Deus, agradeço aos meus companheiros. É um momento muito bom na minha carreira, eu estou muito feliz. Eu tô até sem palavras para descrever, né? Foi um gol que ajudou a equipe, então parece que fica mais legal aí esse momento. Agradeço aos meus companheiros, ao clube que me dá a oportunidade, ao Filipão, aos diretores do clube também que confiam no meu trabalho e espero viver esse momento para sempre. Vi que você dedicou o gol a alguém especial ali, você ficou apontando na arquibancada, quem é que veio te prestigiar aí? A minha mãe estava lá, o gol foi para ela sempre fala para mim fazer o gol e apontar para ela, poder falar aqui, então já que tá todo mundo gravando, eu dedico esse gol para minha mãe. Foi difícil achar ela, mas quando eu achei ela estava lá pulando, então foi muito feliz. Tá gravando? Não, tá ao vivo, então você vai falar o nome dela e mandar uma mensagem para ela que certamente, se o torcedor já sofre, mãe sofre 10 vezes mais, né? Nas boas e nas más, sempre contigo. Qual que é o nome dela? Dedico esse gol para Dona Márcia. Dona Márcia. Tá bom, e agora a expectativa de ser mais aproveitado, né? Começar a ganhar confiança. O Filipão já disse que confia, aposta em você para ter mais jogos, mais minutos aí com a camisa do Galo. Eu espero seguir trabalhando do mesmo jeito que eu estava trabalhando, com humildade, né? Ele me ajuda bastante, ele me dá muita instrução, então eu já entro dentro de campo com essas coisas na mente e eu vou seguir na mesma pegada. Espero que eu receba mais oportunidade com esse gol aí. Tá aí o Alisson. Seja uma carreira vitoriosa para você, Alisson. Felipão, técnico do Atlético, na entrevista coletiva, concordou que o time pode render mais. Nós estamos devendo a torcida. Não vamos discutir nada disso aí. Se a torcida acha que o simples manter o plantel, simples manter um grupo é o essencial para ser campeão de todos os campeonatos, o que nós vamos fazer? Nós estamos contentes com os jogadores que temos, entendemos perfeitamente a posição do nosso setor principal que comanda a equipe, entendemos que temos uma boa equipe, entendemos também que estamos com algumas dificuldades, um pouco mais do que aquilo que eu esperava. Mas não vou cobrar dos meus jogadores nada mais do que eu tenho cobrado, porque aos poucos algumas coisas vão acontecendo e a gente também tem que analisar o que é o bom do que é o ruim. Porque se nós formos analisar só o ruim, então basta. Se o povo, que é a torcida, entende que é só o ruim, o que nós vamos fazer? Não vamos dizer nada. Aí o técnico Felipão, após a partida de ontem, o Atlético contra a equipe do Tombense e o empate por 1-1. Thiago Reis está chegando com mais do Galo aqui no primeiro tempo do Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, Thiago. É isso, Cirilo, vamos falar mais do Galo, torcedor tá na bronca, e ontem acompanhamos a galera depois do jogo, né, no Seu Nome, Seu Bairro, muita revolta da torcida do Atlético, em especial com o técnico Filipão, parece ser o alvo principal das críticas. O Edenilson também foi bastante vaiado ontem ao longo do jogo, mas no Seu Nome, Seu Bairro, a galera subiu o tom da crítica pra cima do técnico Filipão, e a gente conversava com os jogadores, ouvimos ainda há pouco, né, alguns deles aqui no Rádio Esportes, que eu entrevistava ontem na saída de campo, sobre como que o time desandou, né, um time que terminou o ano redondo, jogando um belo futebol, e nesse início de temporada ainda não se encontrou um time que teve pouquíssimas ou nenhuma mudança, talvez a entrada do Scarpa, que na teoria era para subir a qualidade, mas não está acontecendo, e o Filipão vai ter que encontrar saídas e soluções para esse time do Galo. O Cirilo, os jogadores do Atlético de folga na manhã desta quinta-feira, retornando às atividades daqui a pouquinho, agora no período da tarde. Vamos falar dessa programação do Galo, projetar o time do Galo para o compromisso do fim de semana. Sábado o Galo volta a Brasília, estará na capital federal para enfrentar o Itabirito, sequência
do Campeonato Mineiro. Itabirito, que voltou a vencer ontem na rodada, então vai ser um grande jogo, um grande desafio para o Atlético lá no Planalto Central. Eu volto daqui a pouquinho com mais do Galo aqui no Rádio Esportes. Agora, volta você, JVC. Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Já tem mais do Atlético e já tem Rádio Esportes Debate. Eu vou até antecipar. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, tudo bem, Léo? Bom dia, Cirilo, bom dia, professor Alexandre Simões, tudo bem, Cirilo? O teaser do que vai ser o Rádio Esportes Debate. Torcedor do Atlético tá certo em tá pé da vida, Léo Figueiredo? Muito certo, eu também estou. Boa. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, tudo bem, Simões? Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. As justificativas para esse começo de temporada ruim do Atlético são fáceis de encontrar ou não, Alexandre? Ô, Cirilo, as coletivas do Filipão estão me lembrando quando eu tirava nota baixa e ia explicar pro meu pai. Foram bons teasers, São hein? bons resumos para daqui a pouco o Rádio Esportes Debate. Bora pro segundo tempo do Galo. Thiago Reis está de volta. Fala aí, Thiago. É isso, Cirilo de volta com mais do Atlético Galo aqui no Rádio Esportes, conforme prometido. Vamos falar dessa próxima parada, do próximo desafio do Galo no Campeonato Mineiro. Jogo sábado em Brasília, torcedor atleticano, né, de todo o Planalto Central, certamente vai acompanhar, vai apoiar o time do Atlético. E claro, se o resultado não vier, cobrar novamente, como aconteceu ontem após a partida na Arena MRV. Técnico Filipão, como eu disse na minha primeira participação, começa a projetar o time com treinamento hoje à tarde. Daqui a pouquinho, alguns jogadores, inclusive, já estão a caminho da cidade do Galo para iniciar esta atividade. O Atlético volta a treinar nesta sexta-feira pela manhã e embarca à tarde para a capital federal, chegando a Brasília já no início da noite. E aí o Filipão na concentração para ajeitar, para tentar buscar soluções para o time do Atlético. Um problema crônico do time do Galo, Cirilo, e ontem se repetiu a bola aérea, né? Impressionante como é um Deus nos acuda quando se cruza a bola na área do Atlético pelo alto. Ontem voltou a sofrer um gol assim, desta maneira, com o zagueiro do Tombense. Uma jogada bem ensaiada, inclusive, méritos também do Tombense, mas o Galo seguidamente sofrendo gols na bola aérea, vem sendo um problema crônico. O Filipão até falou na coletiva, né, que é questão de posicionamento, tem que acertar isso e vai trabalhar a partir de hoje também este problema, esta situação envolvendo a bola aérea defensiva, especialmente, que vem castigando o Galo em muitos dos jogos. Vamos acompanhar em preparação, o Galo tem que voltar a vencer e não só isso, né? Mostrar um melhor futebol que não aconteceu ainda em 2024. A torcida do Galo tá na bronca, especialmente com o trabalho do técnico Felipão. Cirilo, já eu volto para fechar o noticiário do Galo aqui no Rádio Esportes. Já tem mais do Galão da Massa, Cirilo. Combinado, Thiago Reis. Já tem debate, hein? O tema do debate vai ser o Atlético, esse começo de temporada e mais um tropeço. Vamos pro Rádio Esportes Debate. A pergunta é simples, Alexandre Simões e Léo Figueiredo. Por que o Atlético tropeçou mais uma vez em casa e dessa vez contra um time que está no momento na Série C do Brasil, apesar de estar invicto no campeonato e ser louvável a campanha do Tombense? Por que o Atlético não consegue embalar, Alexandre Simões? Ô, Cirilo, olha só, é um início de temporada muito abaixo do que a gente esperava, até pelo fato de o Atlético ter mantido o mesmo grupo, o mesmo time do ano passado. A única peça nova é o Scarpa, tá? Que chegou e ainda não... Chegou assim, foi contratado, né, Léo? Tá aí, né? Mas a gente não pode dizer que o Scarpa estreou no Atlético, né? Tem que ter muito boa vontade pra achar alguma coisa no Scarpa. Até agora, a gente sabe da qualidade dele pelo que ele jogou no Fluminense, pelo que ele jogou no Palmeiras e qualquer um contrataria, né? Não tô dizendo que ele vai dar errado, mas precisa de muita boa vontade pra achar alguma qualidade no Scarpa, porque até agora ele não conseguiu jogar. Seja na esquerda, seja na direita, não conseguiu, né? Mas pouca gente conseguiu. O Atlético viveu de lampejos, o jogo do Atlético, por exemplo, que foi assim, a salvação da lavoura, né? Porque era um jogo que o Atlético podia ter perdido. Eu vi o Caixa falando, né? O Atlético podia ter feito 1-0, se o Atlético fazer 1-0, é normal ele ganhar o jogo do Atlético, né? O Hulk faz uma jogada genial, sofre um pênalti, depois bate uma falta lá, o goleiro aceita. O Galo fez 2-0 num jogo que ele venceu e... O problema todo, Cirilo, é que o ambiente, o modelo de segundo turno de campeonato brasileiro não pode ser considerado agora. O retorno do campeonato brasileiro da Série A, historicamente, é aberto. Você tem espaço
Os times propõem jogo porque tá todo mundo brigando por alguma coisa. O Coritiba veio aqui e jogou aberto contra o Atlético. O Goiás veio aqui e jogou aberto contra o Atlético. Então, o Atlético tinha um poder de reação muito bom e uma dupla de ataque que é a melhor do Brasil, funcionando muito bem, tá? Então, o Atlético ele tem a memória de 2023, mas um cenário completamente diferente em 2024, porque até agora ele só encarou times que tiveram uma proposta de ficar mais atrás, esperando e explorando os espaços do time do Atlético ou as falhas do time do Atlético. E o Atlético vem encontrando muita dificuldade. E isso preocupa a gente, por quê? Preocupa a gente porque daqui a pouco começa a fase de grupos da Libertadores e o Atlético, pelo poderio técnico que ele tem, dificilmente deixará de encarar lá na casa deles ou aqui na Arena MRV adversários que vão jogar exatamente dessa maneira. Léo Figueiredo, tá faltando alternativas para esse Atlético? O principal problema é coletivo, a individualidade tem que ser destacada também, o que justifica um começo de temporada de 2 derrotas e inclusive uma no Clássico e uma pro Patrocinense, um empate em casa e 2 vitórias até aqui. Ô Cirilo, a má fase do Atlético, o Atlético está numa má fase no início do ano, né? Esse momento ruim do Atlético no início do ano, ele precisa ser visualizado de uma maneira macro. Não é só focar em um personagem para criticar, não, porque a responsabilidade precisa ser dividida. Mas é claro que a maior parte dela recai sobre o comandante, sobre o Filipão. O Filipão tem um ótimo elenco, ninguém questiona. O Filipão tem o melhor elenco do campeonato, ninguém questiona. O Filipão era técnico do Atlético desde o ano passado, ninguém questiona. O Filipão foi um baita técnico do Atlético no retorno do ano passado, ninguém questiona. O Filipão mudou o Atlético, o Filipão evoluiu o Atlético? Não, isso também ninguém questiona. O Filipão está conseguindo achar alternativas de jogo nesse início de ano em que o Atlético tem certas dificuldades? Não, e ninguém questiona. Porque as virtudes e as dificuldades do Filipão, elas são conhecidas há 50 anos. Então, o que o Atlético não consegue entregar é porque a turma lá de dentro do campo não está conseguindo realizar. Porque fora dele, nunca foi um grande time coletivamente falando. O que o Filipão fez no ano passado, para aquela arrancada, foi arrumar a defesa, e nisso ele é muito bom. O Atlético teve a melhor defesa do campeonato e tinha Hulk e Paulinho encantados, metendo gol em todo mundo. O Paulinho sendo artilheiro do campeonato, o Hulk dando um monte de assistência e o Atlético ia ganhando. E outra, o interesse. Porque o interesse no retorno era muito maior do que o interesse que está nesse Campeonato Mineiro. A intensidade que o time jogava era outra. Só que o que a gente esperava? Início de temporada, é lógico que essa intensidade não vai aparecer, mas chegou aí o Scarpa. O que mudou no time do Atlético? Nada. Ainda não mudou nada. Eu acredito que vai mudar, porque acredito que ele vai jogar bola no Galo, porque eu acho ele muito bom jogador. Agora, para que ele jogue, ele precisa ter o trabalho facilitado pelo coletivo. Para o Scarpa aparecer mais, ele precisa ter coletivo. Para que Hulk e Paulinho apareçam mais, eles precisam de coletivo. Então, é claro que a maior responsabilidade do mau futebol do Atlético é sobre o Filipão. Ele precisa encontrar soluções para que o time dele destrave. Ontem, sem ele querer, sem o Filipão querer, apareceu uma chave ali para dar uma destravada que chama Alisson. Você sabe que ontem teve 2 pontos no pós-jogo da Itatiaia. O Filipão disse na entrevista que o Atlético ganhou uma contratação. O Alisson tá aí desde o meio do ano passado no profissional. O Filipão disse que o Atlético ganhou uma contratação que surgiu por conta de uma situação que pode ser resolvida, que é a do Pavon fechar o Atlético. Depois, o Caetano foi pra entrevista e disse que não é bem assim, que não foi por isso que o Alisson surgiu, não é por conta disso. O Filipão tinha acabado de dizer, então, o Alisson jogar, entrar, mostrar personalidade, partir pra cima, dar vida ao Atlético. O Atlético não é um time que tem vida, né? O Atlético precisa de vida, não tem vida o Atlético, tenho que falar disso aqui. O Alisson só surgiu porque o Pavon tá sendo vendido, porque caso contrário, entrar o Pavon no segundo tempo e fazer a mesma coisa que a gente sabe que iria fazer. Exatamente, até mesmo porque para o Filipão, para um garoto da base jogar, ele tem que ser melhor que os titulares, né? Acontece é que esse menino é melhor que a turma que tá lá, né? Não que Paulinho e Hulk, mas ele é melhor do que Kardec, do que Vargas, então ele é melhor que o Pavon nesse momento. Então, o Filipão ganhou uma chave.
para destravar o Atlético, mas ele precisa ter outras. Aí não é só com a base, aí entra também contratar. O Atlético não tem atacantes. O Vargas e o Kardec já eram, agora o Pavão tá saindo. Não adianta Isaac, Cadu, Alisson, colocar todos os meninos, tem que contratar. Aí entra a responsabilidade da direção. E aí, Cirilo, para fechar o pacote, a responsabilidade da turma no campo. Se o Igor Gomes não faz o gol, se ele não joga bem, se o Zaratio se machucou, mas se não joga bem, tô aqui dizendo em nome de todos, né? Se o Hulk não consegue jogar bem como ontem, não conseguiu jogar, e se o Paulinho não fizer os gols do ano passado, não vai ter jeito. Porque o Paulinho começou esse ano como ele começou o ano passado. No Campeonato Mineiro foram 2 gols só. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, em 5 jogos no Campeonato Mineiro, não fez nenhum gol. E tá perdendo gol na cara. Aí depois sou eu que sou mala. Eu que pego no pé do Paulinho, o Caixa que pega no pé do Paulinho, é o fulano que pega no pé do Paulinho. Não, o Paulinho é um baita jogador. Mas ele precisa assumir o papel, cara. O sarrafo do Paulinho subiu. Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele precisa decidir jogo pro Atlético. Não pode perder os gols que ele tá perdendo nesse início de ano, não. Tem que jogar o Alisson ou muita calma nessa hora, Alexandre Simões? Cirilo, tem que dar oportunidade ao garoto, assim como deu ontem, ele entrou muito bem no jogo. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista produção, foi o atacante que mais produziu no Atlético. E a gente acabou de falar aqui que Hulk e Paulinho é a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. E quem mais produziu foi o garoto. Então ele tem qualidade, tem personalidade e precisa ser inserido no time. Tá? É difícil a situação de atacante no Atlético pelo tamanho do Hulk, pelo tamanho do Paulinho, pela qualidade que os dois têm, tá? Mas não deixa de ser uma opção importante o Alisson, até porque ele é algo que o Galo não tem, né? Ele é o cara agudo de lado de campo, né? O Paulinho não quer muito mais o lado, né? O Paulinho quer ser esse cara solto, assim como o Hulk, que deu muito certo. E já falou sobre isso. Isso, não quer mais, né? Mas o Paulinho tem que fazer os gols, Simões. Ele tava dentro da área, tem que fazer o gol. Existe um frisson, um temor. Não pode criticar o Paulinho porque ele é artilheiro. Não, ele foi artilheiro merecidamente. E ele tem que assumir esse papel, cara. Ele não pode perder os gols, não, ué. Mas, de toda forma, o Atlético ainda carece de organização. Ainda carece de organização. E esse é o ponto principal e preocupante da história pelo tamanho e pela qualidade do time. Pra mim tá aí, a palavra tá aí, organização. O Atlético necessita de ser mais organizado, né? Vamos seguir esse debate no YouTube agora e em instantes os destaques finais. Vamos pro giro final dos nossos clubes. Atlético, Thiago Reis. É isso, Cirilo, vamos acompanhar então essa preparação do Atlético, né? Agora visitando Brasília, aliás, torcidas do Galo, lá no Planalto Central, a Candangalo sempre marca presença, a Galo 900 marca presença também, a Galo 900 sempre vem a Belo Horizonte acompanhar os jogos e, claro, vai marcar presença em Brasília. Agora o Atlético precisa melhorar o seu desempenho, não só em relação a esse jogo de ontem, mas nas últimas atuações. Esse ano o Galo ainda não brilhou, como já disseram os analistas aqui no... São detalhes, hein? Do Galão da Massa, aqui no Rádio Esportes. Thiago Reis passa a régua, Cirilo!